Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Também boa tarde a todos os que nos acompanham em casa. Nós hoje celebramos na igreja a festa de São Calixto I, que é o 16º Papa. Um homem com uma experiência muito importante na sua época. Foi Papa do ano 217 a 222, portanto no século III. Foi escravo, foi escravizado, sofreu muito e deixou-nos sobretudo um grande pensamento da misericórdia de Deus, um grande defensor do perdão de Deus. E vamos celebrar, lembrando nesta Eucaristia, Vinícius Pereira, Manuel Matos, António Silva, Bruno, Paulo e Rosa Maria. E tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, que a vossa graça preceda e acompanhe sempre as nossas ações e nos torne cada vez mais atentos à prática das boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, independentemente da lei de Moisés, manifestou-se agora a justiça de Deus, que dão testemunho à lei e os profetas. Porque a justiça de Deus vem pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os crentes. De facto, não há distinção alguma, porque todos os pecaram e estão privados da glória de Deus, e todos são justificados de maneira gratuita pela sua graça, em virtude da redenção realizada em Cristo Jesus, que Deus apresentou como vítima de propiciação, mediante a fé pelo seu sangue. Assim Deus manifestava a sua justiça, tolerando as faltas outrora cometidas no tempo da sua paciência. Ele quis manifestar a sua justiça no tempo presente, não só para ser justo, mas também para justificar aquele que vive da fé em Jesus. Onde está então o motivo para alguém se gloriar? Fica eliminado. Por que lei? Pela lei das obras? Não, pela lei da fé. Na verdade, estamos convencidos de que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Deus será somente Deus dos judeus? Não será também dos gentios? Sim, Ele é também Deus dos gentios, porque há um só Deus. Palavra do Senhor. Oh
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, disse o Senhor aos doutores da lei: ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas, quando foram os vossos pais que os mataram. Assim dais testemunho e aprovação às obras dos vossos pais, porque eles mataram-nos e vós levantais os monumentos. É por isso que a sabedoria de Deus disse: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles hão de matar uns e perseguir outros. Mas Deus vai pedir contas a esta geração do sangue de todos os profetas, e foi derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até ao sangue de Zacarias, que pareceu entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo que se pedirão contas a esta geração. Ai de vós, doutores da lei, porque tiraste a chave da ciência, vós não entrastes e impediste os que queriam entrar. Quando Jesus saiu dali, os escribas e os fariseus começaram a persegui-lo terrivelmente e a provocá-lo com perguntas sobre muitas coisas, armando-lhe ciladas para o surpreenderem em alguma palavra da sua boca. Palavra da salvação. Este Evangelho que nós acabamos de ouvir fala-nos da relação de Jesus com as autoridades. O Evangelho de hoje, tirado de São Lucas, capítulo 11, 47 a 54, versículos 47 a 54, continua os Evangelhos dos dias anteriores, e Jesus continua a fazer denúncias da hipocrisia dos fariseus e dos doutores da lei. E Jesus faz 6 advertências, 6 ais. No Evangelho, deste Evangelho, há 6 ais. No Evangelho de hoje há só 2. Mas na continuação são 6. Eu quando olho para este Evangelho, não pode deixar de passar pela cabeça. Nós há uns anos tivemos aqui um projeto chamado The Queens, e às vezes eu paro a pensar isto que Jesus diz: ai de vós, doutores da lei, que tiraste as chaves da ciência, vós não entrastes e impedis os que queriam entrar. E esta é a tentação, às vezes, do poder. Quando nós começámos o curso da Queens, muita gente não entendeu, e eu sabia que não nos queriam lá. Eu sabia que não queriam lá a igreja. Eu sabia que não queriam lá o povo simples. Eu sabia disso. Sabia perfeitamente. E agora até vamos sabendo mais. Porque de vez em quando há alguns que confidenciam, alguns portugueses: a igreja não, a igreja não. E deixamos muita gente que se seduza. E a ciência hoje, em vez de estar ao serviço do povo de Deus, porque foi por isso que nós nos metemos naquilo, foi para dar valor aos portugueses. E em vez de estar a dar valor às pessoas, ao povo simples, divide. E é com muita tristeza que nós olhamos para isto tudo. Muita tristeza, muita mágoa.
Mas nós sabíamos, eu sabia perfeitamente, não me enganaram, não me enganou nada. Mas precisamos de entender o tempo de Jesus. Porque o tempo de Jesus, para estes senhores doutores, para esta gente que não liga muito ao povo, e aí infelizmente as nossas comunidades e o nosso país hoje é um país completamente dividido, e é por causa disto, porque alguns pensam que têm todo o poder, que eu às vezes até me dá vontade de perguntar, mas tu vais até onde? Tu vais para onde? Onde é que termina a tua caminhada? Que esta pergunta tem que se fazer. Onde é que termina o caminho desta gente? Parece que não é o caminho normal. Eu tenho com muita tristeza, olho para o nosso povo dividido. Quando eu vi para a imigração, até pensava o contrário. Pensávamos que ainda estávamos unidos, que conseguíamos celebrar, encontrar-nos, alegrar-nos. Oh, ilusão das ilusões. Grande ilusão. No tempo de Jesus, alguns fariseus, porque também lá haveria fariseus bons, alguns fariseus tentavam trocar o valor das coisas, davam muita importância às coisas secundárias, enquanto as essenciais não recebiam a devida atenção, não se importavam nada daquilo que era fundamental. E a unidade de um povo é uma coisa fundamental. A unidade de um povo é uma coisa fundamental. Por muito importante tu sejas, a unidade de um povo é fundamental. E foi para isso que Jesus Cristo veio, para nos unir. Não é fácil, mas é para a unidade do povo. Os fariseus pagavam o dízimo, era um exemplo, exigência irrecusável, cumprida mesmo em relação às insignificantes hortaliças. Entretanto, os fariseus não se preocupavam minimamente na prática da justiça para com o próximo e dedicar a Deus o amor verdadeiro. Nós hoje vivemos num mundo um bocadinho onde estamos com os valores todos ao contrário. Imaginai um barco, e nós somos filhos marinheiros, o capitão é muito importante. Mas se aqueles que vão no barco, se forem todos para o mesmo lado, a força do capitão agarrado ao leme não leva o barco. O barco irá ao seu destino com a união de todos e com o Senhor que nos protege. O capitão aonde vai? Onde é que podem ir os capitães? E sobretudo os capitães que nós hoje temos na nossa sociedade. Jesus, neste Evangelho, fala-nos do amor e justiça. Quando postos em prática, revelam o mais íntimo do ser humano. Eu quando falo da Queens, não estou a falar só da comunidade portuguesa. Não estou a falar só da comunidade portuguesa. E alguns até me fazem o favor de me vir ilustrar de tudo o que se passa, que eu sabia, porque o mundo de hoje é assim. Não estou a falar só da comunidade portuguesa. Não é só disso que estou a falar, não vamos aproveitar as minhas palavras para nos dividir. Devemos estar atentos às ventanias que andam por aí, que alguns e algumas, e eu próprio, deixamos-nos levar. Quando nós não nos deixarmos seduzir, conquistar pelo amor e pela justiça, que é as propostas de Jesus, a barca não vai longe. E nós não precisávamos, além de todos os problemas que já temos como povo, não precisamos de mais ventanias. E hoje é ventanias terríveis. E nós, quando estamos unidos,
quando a tripulação de uma barca vai toda, dá as mãos ao capitão, dá as mãos a todos aqueles que têm responsabilidade dentro da barca, confiando em Deus, a barca vai longe. Nós sabemos disto. Mas hoje, no nosso mundo, nós estamos com muita ventania para perturbar e para dividir. E era bom que fosse só dentro da comunidade portuguesa. Era muito bom que fosse só dentro da comunidade portuguesa. E aquilo que eu quero dizer, e durante estes dias vou falar mais uma ou duas vezes, porque até vão acontecendo aí umas novidades na nossa comunidade, muito próximas, e aquilo que eu quero dizer é que quando nós fazemos alguma coisa, deve ser por amor ao povo. E quando nós tentamos sair do povo e somos ensinados até a desonrar a nossa família, somos incentivados a desonrar o povo de onde nascemos, seja em que nome de ciência for, seja em nome de que ideologia for, isso não importa, não interessa. E é disso que Jesus Cristo fala. Nós portugueses estamos numa fase, aqui e lá, em que muita gente diz que é de outro nível. É de outro nível. Que nível será aquele? Que nível é que será esse que alguns pertencem que não podem pertencer ao povo? Que nível será este? Pagam o dízimos todos, cumprem as regras todas, mas não se preocupam com o seu povo. E nas nossas comunidades, era bom que isto ficasse lá. Nas nossas comunidades vão surgindo aspectos destes. E custar, soframos nós o que soframos, nós temos que ser coerentes com o nosso povo, saber de onde viemos, sermos agradecidos, saber que somos filhos de um povo que ama a família, trabalhador, que não anda de mão esticada à sua excelência, ao seu capitão ou às capitanias. Nós somos um povo de honradez. E quando eu digo que quando começámos aquele projeto, sabíamos que íamos passar por isto tudo. Sabíamos. E não há para nós notícia nenhuma. A tristeza é alguns e algumas encostarem só ao lado do barco e deixando o povo a remar sozinho. Isso é que é a dor. O resto já a gente conhece, já a gente sabia, já nós estávamos preparados. Isto em todos os aspectos. Depois virão outros. Lá mais à frente, se nós não nos unirmos, os descendentes dos portugueses vão perder isto. Vão perder isto tudo. E porquê? Por causa da desunião, por causa de estarmos todos inclinados para um lado. E julgais que não há já muita gente a comandar o barco nessa perspectiva? Já. Porque a desunião, o demónio, vence na desunião. O mal impera na desunião. E nós estamos numa fase terrível. Só que ontem celebrámos Nossa Senhora de Fátima, a aparição o milagre do sol, que animou tanto o povo. Nós esperamos que o Senhor nos continue a guiar e a enviar o seu sol para que brilhe nas nossas vidas, não desanimando, mas chamando a atenção para aquilo que pode acontecer e que está a acontecer. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, peçamos a Jesus a graça de não esquecer o que ele ensinava aos homens do seu tempo, sobre o respeito que a todos deve merecer o sangue derramado
desde a criação do mundo e digamos: Cristo ouvimos, Cristo atendei-nos. Cristo ouvimos, Cristo atendei-nos. Pelos profetas que Deus continua a enviar ao mundo, para que sejam fiéis à palavra que receberam, mesmo que tenham de sofrer por sua causa, oremos. Por todos aqueles que são guiados pela fé em Cristo, para que acreditem que é o dom de Deus que os justifica e que é desse dom que nascem as obras que lhe agradam, oremos. Por todos os que se empenham em combater os males do corpo e do espírito que afligem o homem, para que reconheçam que Jesus Cristo está com eles, oremos. Pelos homens e mulheres que continuam a ser mortos em todos os continentes e nações do mundo inteiro, para que sejam semente de mais respeito pela vida humana, oremos. Pelas comunidades cristãs que celebram a Eucaristia, para que socorram os pobres e os que têm fome e respeitem os estrangeiros e as minorias, oremos. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos a vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira, que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Aceitai, Senhor, as orações e as ofertas dos vossos fiéis e fazei que esta celebração sagrada nos encaminhe para a glória do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Compadecido dos errados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria. Com a sua morte na cruz, livrou-nos da morte eterna. Com a sua ressurreição, deu-nos a vida imortal. Por isso, com os anjos, arcanjos e todos os corpos celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo, o Maico Maoli e todos aqueles que estão a serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles que da vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: disse-vos a paz, deu-vos a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Deus de infinita bondade, que nos alimentais com o corpo e sangue do vosso Filho, tornai-nos também participantes da sua natureza divina, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos então continuar com a adoração do Santíssimo Sacramento nesta quinta-feira, até às 8h30, até a hora do nosso terço. Meu Deus, eu creio, adoro e espero e amo-vos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrais sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido. Pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Alma de Cristo, corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que de vós me separe. Do espírito maligno defendei-me. Na hora da minha morte chamai-me e mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos por todos os séculos. Amém. Oração de Nossa Senhora, ontem que celebramos o 13 de outubro, ao Santíssimo Sacramento. Ó Virgem Maria, Nossa Mãe do Santíssimo Sacramento, glória do povo cristão, alegria da Igreja Universal, salvação do mundo, rogai por nós e despertai em todos os fiéis a devoção à Santíssima Eucaristia, a fim de que se tornem dignos de comungar todos os dias. Ó Santíssima Imaculada Senhora, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa, nós os pecadores pedimos-vos que nos alcanceis o vosso divino Filho sacramentado, todos os dons e graças de que necessitamos, para vivermos sustentados de seu amor,
para adquirirmos os merecimentos de seus fiéis e escravos e para termos a felicidade de com Ele e convosco viver por todos os séculos dos séculos. Amém. Salve a Rainha, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, gravidados, vós, vendo, chorando, neste vale lágrimas, pois, Ave nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste encerro mostrai Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ó Jesus, eu te adoro, ó Cristo, Deus no santo altar, em teu sacramento vivo a palpitar. Dou-te partilha, vida e coração, pois de amor me inflamo na contemplação. Tato e vista falham, bem como o sabor, só por meu ouvido tem a fé vigor. Creio no que disseste, ó Jesus, meu Deus, Verbo da verdade vindo a nós dos céus. Tua divindade não se viu na cruz, nem a humanidade se vê aqui, Jesus. Ambas eu confesso como o bom ladrão, e em um lugar espero na eterna mansão. Não me deste a dita, como a de São Tomé, de tocar-te as chagas, mas eu tenho fé. Faz que ela cresça com o meu amor, e a minha esperança tenha novo ardor. Dos teus sofrimentos é memorial esse pão de vida, pão celestial. Dele eu sempre queira mais me alimentar, sentir-lhe a doçura divinal sem par. Bom pastor piedoso, Cristo meu Senhor, lava no teu sangue a mim tão pecador, pois que uma só gota pode resgatar do pecado o mundo e o purificar. Ora te contemplo sob o espesso véu, mas desejo ver-te, bom Jesus, no céu, face a face. Um dia poderei de ti gozar, dessa doce pátria, e sem fim te amar.